não é só um caminho de uma mão única, entendeu? Ou seja, a Globo julgando informação e inundando o país, a nação, de determinado tipo de conteúdo. Ela fez isso ao longo dos anos muito, fazendo uma leitura do que esse país estava julgando para dentro dela. O que eu não concordo muito com essa visão de que havia uma espécie de uma conspiração, assim, de que todo mundo ali, não, vamos controlar a opinião pública brasileira, vamos direcionar só esse tipo de conteúdo aqui, porque esse tipo de conteúdo a gente consegue controlar a população. Não essa coisa, essa leitura que eu acho que é maquiavélica, que é uma leitura meio mítica, que existia lá e continua existindo, assim, eu acho. Eram profissionais da área de jornalismo, da área de dramaturgia, tentando fazer conteúdos que pudessem agradar a população, porque não existe, televisão só existe se tiver muita gente, só existe se tiver grande público. O Ernesto Rodrigues, que acaba de lançar o primeiro volume de uma trilogia sobre a história da Rede Globo, diz que não acredita em isenção no jornalismo. Para ele, um esforço sincero para apresentar as várias interpretações de um acontecimento é o melhor caminho. Ele diz ter se guiado por esse princípio ao escrever sobre os quase 60 anos da Globo, a partir principalmente dos depoimentos do Memória Globo, o arquivo institucional da emissora. O retrato que surge do primeiro livro, intitulado Hegemonia, que cobre o período entre a criação da Globo e a campanha das diretas, é mais comedido que outros trabalhos sobre a emissora. O Ernesto narra o imbróglio sobre o acordo da empresa com a americana Time Life, alvo de uma CPI, o alinhamento de Roberto Marinho com a ditadura militar e a parcialidade em coberturas históricas, como as greves do ABC e o comício na Praça da Sé, em janeiro de 84, o grande ato de campanha das diretas que foi apresentado como uma comemoração do aniversário de São Paulo. Ele, por outro lado, recusa qualquer ideia de uma orquestração deliberada para manipular a opinião pública do país. Para ele, a Globo é mais espelho do Brasil, tanto na dramaturgia quanto no noticiário, que um grande irmão que tentou dominar a mente dos brasileiros. O Ernesto trabalhou na Globo por 14 anos. Ele passou por vários cargos de chefia no jornalismo da emissora até ser demitido em 99, depois de determinar a divulgação da morte do atleta João do Pulo, mas o João do Pulo não tinha morrido. Nos anos seguintes, ele trabalhou como professor universitário, escreveu as biografias de Senna e João Avelange e dirigiu documentários na produtora que ele fundou. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Ernesto, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa. É um grande prazer ter você aqui. Bom, você começa o livro falando sobre a sua carreira na Globo, né? Os seus 14 anos de trabalho no jornalismo da emissora, o episódio que levou à sua demissão, né? E os vínculos que você manteve com a empresa, né? Como produtor terceirizado nos anos 2000, nos anos 2010. Você começa o livro assim, eu não vejo outra maneira de começar também a entrevista, né? Você pode falar um pouco melhor a sua relação com a Globo, né? A sua história profissional na empresa? Olha, Eduardo, considerando o tipo de abordagem que eu queria fazer, considerando também o fato de que eu já tinha feito 2 biografias que me deram um trabalho muito grande e que me deram, de certa maneira, sem querer, eu me preparei para esse projeto que era muito maior, que foi a biografia do Ayrton Senna e do João Avelange. No caso de um livro que pretendia ser uma espécie de biografia da Globo, eu achava que a minha primeira obrigação era mostrar para o leitor quem eu era, quer dizer, quem eu sou. Não dá para você escrever um livro desse sem o leitor saber qual a origem, por que o autor está escrevendo aquele livro. Então, por isso que eu achei importante colocar ali não só as circunstâncias da minha demissão, como está bem escrito, porque está bem descrito na abertura do livro, mas também o fato que você acabou de citar, que é o relacionamento que continuou com a Globo e que incluiu, inclusive, uma conversa pessoal direta com o Roberto Irineu Marinho, quando eu achei que precisava colocar, eu achei que valia a pena tentar obter a permissão dele, não para fazer o livro, porque o livro é meu e de mais ninguém, do ponto de vista de autoria, mas assim, obter a autorização dele para um acesso irrestrito e também independente ao conteúdo dos depoimentos do Memória Globo. Isso porque
eu já tinha tido experiências não muito felizes. Eu sofri um pouco como autor, tanto com a família do Ayrton Senna, quanto com o próprio João Avelange. E eu estava determinado a só entrar num projeto dessa envergadura se eu tivesse a garantia de que seria um acesso irrestrito e independente a um conteúdo que eu conheci, em parte, quando eu trabalhei como fornecedor da Globo, como produtor independente, para trabalhos internos, já que eu me dei conta de um tesouro que era esse acervo do Memória Globo. Eu queria te pedir para dar um pouco mais de detalhes, né, do escopo desse projeto, desse acervo, né? Quais materiais você encontrou lá, quantas entrevistas, elas eram inéditas, né? Enfim, um pouco quais são as características dessa fonte de documentação e o que você fez além disso, né? Como você complementou essa pesquisa? Eu acho importante, obrigado pelo final da pergunta, porque eu achava importante colocar o seguinte, que juntamente, a partir, inclusive, desses depoimentos do Memória Globo, eu fiz mais de 60 entrevistas inéditas com pessoas importantes da história da Globo ao longo do tempo, né? E também usei uma pesquisa robusta e gigantesca, sobre tudo que já foi escrito de relevante e que eu considerei relevante na grande imprensa brasileira, notadamente a Folha de São Paulo, que não é porque está falando com vocês que eu digo que é o veículo que mais sistematicamente se dedicou, quer dizer, um veículo independente em relação ao Grupo Globo, que mais se dedicou de uma maneira sistemática e regular à cobertura dos fatos da TV Globo, mas também o Jornal do Brasil, enquanto existiu, a Veja, o Pasquim, basicamente, e muitas outras fontes, além de toda a fonte, as biografias que eu considerei importantes, os trabalhos acadêmicos e por aí vai. Quer dizer, isso tudo eu fiz um cotejo o tempo todo desse conteúdo com o Memória. O Memória Globo, o que é? O Memória Globo é um projeto gigantesco do Grupo Globo, que, se não me engano, deve estar chegando a quase 1.000 depoimentos, de todo tipo profissional, de vários níveis, que trabalharam ou que trabalham ainda no GI do Grupo Globo. Eu tive interesse pelos depoimentos do pessoal da Globo. E aí, você pediu para explicar como é esse projeto. Esse projeto é uma estrutura de um grupo grande de pessoas, chefiados pela Silvia Fiuza, e eles preparam muito para fazer essas entrevistas, entendeu? Então, por exemplo, se é uma entrevista muito profissional do ponto de vista de jornalismo. As pessoas levantam primeiro o que aquele ex-colaborador, ex-jornalista, ex-editor, ex-ator, ex-autor, tudo. Pega a história do cara, organiza uma entrevista e aí parte para cima dele no sentido assim, conta a sua vida, desde o início até o momento, e principalmente a partir do momento em que a pessoa entra na Globo. E aí você tem todo tipo de reação, você tem depoimentos em que as pessoas são mais cuidadosas, talvez temendo mostrar com a empresa de falar isso ou aquilo. E eu encontrei muitos depoimentos com muita franqueza, de pessoas de todas as áreas da empresa, da área comercial, do jornalismo, do esporte e da dramaturgia, pessoas que falaram, abrindo o verbo, não sim para xingar, mas contar as histórias. Evidentemente, aí você vai dizer, mas o pessoal do Memória Globo não ficava futucando assuntos ruins. Claro, tem um momento ali que você pergunta o que você tem que perguntar e se o entrevistado não quer... isso eu percebi várias vezes. Que o entrevistado, às vezes, mostrava que não estava como interessado em dar maior detalhes sobre um episódio X. E aí o pessoal do Memória também não insistia. Mas quando o entrevistado resolvia falar alguma coisa, eles não interrompiam. Eles iam escutando, gravando, isso está transcrito, entendeu? Então, do ponto de vista de informação, ainda que eu ache que nada seria comparável a uma entrevista de uma pessoa que já saiu da Globo e tal, em termos do grau de conforto que ela teria para dizer isso ou aquilo, mas ele é ainda assim, até pelo número, vocês perguntou de números, são quase 450 entrevistas, mais ou menos, das quais eu tive acesso, entendeu? Tem sempre alguém falando alguma coisa interessante sobre algum episódio, seja da dramaturgia, em qualquer época da Globo. O que eu fiz, na verdade? Tentando explicar mais ou menos o que eu fiz. Imagino que está explicado o que é o Memória Globo, né? Ou seja, importante também, assim, eu não tive contato com essas pessoas, nenhuma delas. Eu recebi as transcrições. O que, se de um lado, eu acho que pode ser, você não tem chance de fazer perguntas que você gostaria de fazer. Por outro, tem um distanciamento maravilhoso. Eu não conheço 90%, quer dizer, eu não conheci 80% dessas pessoas pessoalmente. Eu não tinha relações
pessoais. Então, isso também me dá um distanciamento muito bom para eu pegar o que ela disse e usar da maneira que eu quiser, entendeu? Teve lados e esses lados todos nesse tipo de entrevista que eu usei, entendeu? E as outras entrevistas eu me comportei como jornalista. Eu sempre fui, ao fazer as biografias do Ayrton, do Avelange e tal, perguntando o que eu achava que tinha que perguntar. E o livro que acabou de sair, né, o Hegemonia, tem mais ou menos 700 páginas e é só o primeiro de uma trilogia, né? Esse projeto que você se dedicou é muito ambicioso e, por outro lado, como você mencionou aqui, né, muito já foi escrito sobre a Globo, né? Tem uma literatura tanto de jornalistas, tem biografias, né, e é claro, todo o debate acadêmico, uma literatura bastante volumosa, né, em que por que você resolveu se dedicar a esse projeto, né? De que forma ele se diferencia do que já existe sobre a Globo publicado no Brasil? Eduardo, eu te juro o seguinte, que foi o mesmo tipo de situação que eu encontrei quando eu fiz os outros 2 livros. Eu tinha sido demitido da TV Globo, num episódio que está descrito na abertura desse livro, e eu falei, e agora, o que eu faço? Né? Como eu sempre tive, independente, nunca fui repórter de esporte, não, mas sempre tive uma paixão muito grande pela Fórmula 1, independentemente de ser jornalista, eu olhei em volta e falei assim, não existe uma biografia clássica do Ayrton Senna. Consegui, encontrei apoio do Roberto Feis, que na época era dono da editora Objetiva, e da Isa Pessoa, e caí dentro e fiz o livro, em modéstia à parte. É um livro muito respeitado, é um livro, inclusive, eu acabei de relancei ele 20 anos depois, com atualizações, e me deu muito orgulho, porque o livro continua tendo impacto, e eu não tive que corrigir nada que eu esqueci. Isso aqui é muito bom para jornalista saber, passar 20 anos em um livro, resistir, né? E no caso do Avelange também, cheguei um momento, depois do Ayrton, até foi durante uma entrevista que eu fiz com o Braguinha, aquele empresário que era amigo do Ayrton, o Antônio Carlos Almeida Braga, que também era amigo do Avelange, ele que me sugeriu, você podia fazer uma entrevista como essa, uma biografia como essa que você está fazendo, sobre o Ayrton, com outro brasileiro. Eu falei, mas qual brasileiro? Eu disse, não, o Avelange, o Avelange detesta, não fala com jornalista. Não, mas eu converso com ele em cima. Então, o que aconteceu? Aí agora, em 2017, eu montei uma produtora, fiz alguns documentários, algumas séries e tal, e estava assim, meio sem perspectiva. Aí eu falei, peraí, e o Memória Globo? Não existe uma biografia da Globo, entendeu? Nesse sentido, entendeu? E aí eu resolvi falar com o Roberto Irineu, entendeu? Porque os 3 me conheciam como um editor, já tive algum encargos de alguma importância, como ter sido chefe do escritório lá em Londres, da Globo e tal. E aí deu certo, ofereci para ele o mesmo profissionalismo que eu sempre tive desde que eu entrei na empresa, em 1980, como repórter do Globo, mas ficou claro ali para ele, houve uma documentação trocada de que eu não teria que dar nenhuma satisfação para eles, que o livro não seria submetido a ninguém. Então é o seguinte, foi uma espécie de oportunidade que eu vi. Mas aí, o objetivo, como eu digo na abertura do livro, não é contar uma história que todo mundo já viveu. Tá? Quer dizer, todo mundo entrar nas referências que todos tivemos, várias gerações nesses últimos 60 anos, da Globo nas nossas vidas. Quer dizer, então, o meu critério foi sempre o seguinte, o que sobre uma determinada novela que seria interessante as pessoas saberem de bastidor, o que sobre tal cobertura, sempre no sentido privilegiando o que fosse, ao mesmo tempo, relevante, mas também inédito. E, Eduardo, é o seguinte, eu acho que a minha experiência de ter sido repórter de jornal durante 4 anos, depois passei pela Veja, depois de 15 anos na TV Globo, eu acho que eu adquiri uma espécie de um jogo de cintura para prender o leitor, eu acho, entendeu? Ouso dizer isso. Então, eu tenho dito isso para as pessoas, já fiquei, às vezes, uma manhã inteira na frente de um parágrafo de abertura de um desses episódios, que você já leu, para saber, como é que eu transformo isso aqui? Foi um compromisso meu de falar com todas as gerações ao mesmo tempo. É por isso que nesse volume 1, você vê lá Jair Bolsonaro, você vê personagens de hoje, atuais, de novelas de hoje, jornalistas, William Bonner, por exemplo, que é muito depois. Eu fico julgando com referências de todas as gerações
para aproximar uma da outra, no sentido seguinte: o jovem de hoje entender, por exemplo, o que era o bastidor de uma novela há muito tempo, ou o jovem de hoje saber o que significava cobrir política durante a ditadura na Globo, e por aí vai. Então, isso aí também foi um compromisso que eu tive de fazer algo que não fosse muito rigidamente dependente de uma cronologia, sim, sendo cronológico, mas com episódios que podem ser lidos separadamente, eu diria, sem prejuízo da cronologia, entendeu? E o livro ajuda a entender muito como as coisas eram, né? É uma perspectiva que a gente perde, por exemplo, quando você fala antes da rede de micro-ondas, antes de existir uma rede nacional, né? Como os conteúdos viajavam, né? Gravados no avião. Em algum momento você fala, né, que o jornal em Manaus, se não me falha a memória, passava 3 dias depois do que passava em São Paulo, né? Então, capítulos de novela que faltava, né? Aí o cara lia o resumo. Olha que loucura isso, né? exatamente. É uma coisa que você não consegue imaginar, né, com a tecnologia de hoje em dia. Mas, Ernesto, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o título do livro, né, que é Hegemonia. Porque, por um lado, né, esse termo tem raízes muito profundas, né, nas ciências sociais, né, esse debate sobre a cultura, a ideologia, e, por outro, é um termo mais leve que uma parte dos críticos da Globo usa, né, costuma usar, que é o de monopólio. Mesmo que monopólio não seja um julgamento moral, uma condenação moral, né, tem a ver com critérios do direito, da economia, para dizer, né, para tratar do poder de mercado de uma empresa, etc., é muitas vezes usado com esse tom condenatório. Você menciona isso no livro, né? Você escolhe hegemonia em vez de monopólio, né? Por que monopólio não te parece uma boa escolha? Porque não é correto, porque simplesmente por isso, não é preciso, não é correto. A Globo nunca teve monopólio. Até existe um episódio, que você deve ter passado por ele, em que eu conto o dia, uma determinada noite, em que, aí sim, 100%, segundo o Ibope, 100% dos televisores ligados na cidade do Rio de Janeiro estavam sintonizados na Globo no capítulo final de uma novela. Quer dizer, tirando esse dia, não é preciso nem correto dizer que havia um monopólio. E outra coisa também, não foi algo que foi instantâneo, como muitas pessoas pressupõem, ou partem de uma premissa errada de que assim, o Roberto Marinho era amigo dos dos generais, pegou dinheiro dos americanos e no dia seguinte criou uma TV que começou a destruir todas as outras e tornou absoluta. Não foi isso. A história, como eu tento mostrar nesse volume 1, não foi isso. Foi cheio de tropeços, demorou muito para a Globo conseguir crescer. Evidente que ajudou muito o fato da TV Tupi, que era a Globo da época, vamos dizer assim, guardada as proporções, está naufragando como se fosse um Titanic, muito devagar e tal, mas assim, não foi isso. E o monopólio não funciona, não existe do ponto de vista de medição do Ibope, não existiu do ponto de vista de distribuição da verba publicitária. Por que eu usei hegemonia? Porque é um termo mais preciso, porque transcende também a questão só ali dos números do Ibope. E até pega um pouco daquele conceito do Gramsci de hegemonia, entendeu? Para citar aí a academia. Aliás, existe isso, eu estou registrando ao longo do livro, muitos acadêmicos que colocam, digamos, a luneta gramsciana para escrever sobre a TV Globo, entendeu? Até para contemplar um pouco esse conceito um pouco maior e mais abrangente do que seja hegemonia, que eu escolhi esse título. Por busca de precisão jornalística, sinceramente, assim, por mais que, do ponto de vista da literatura existente, o que você mais vê são títulos sobre monopólio para cá, e não foi. E principalmente depois de 85, ali em meados, que é quando começa o segundo título da trilogia, que não por acaso recebeu o nome de Concorrência, entendeu? Que é quando começa a surgir a concorrência com a entrega do espólio e das concessões da TV Tupi por Silvio Santos e para o Bloch e depois para a Record, para os bispos da Universal. Quer dizer, então, não é correto dizer que houve monopólio. É correto, sim, e aí nos dois sentidos, tanto no sentido mais, digamos, estatístico, quanto no sentido, vamos chamar, me perdoe aí os cientistas sociais, antropológico, uma hegemonia, sim.
Foi hegemonia porque ela dominou muito, ela influenciou muito o comportamento dos brasileiros, a vida diária dos brasileiros, a língua do brasileiro, e por aí vai, entendeu? É nesse sentido que eu escolhi esse título. Ernesto, esse primeiro volume se passa todo na ditadura, né? E o que está em foco ou como pano de fundo, né, basicamente em tudo que você escreve, é justamente as relações da emissora com o regime, né? Você, na narrativa que você constrói, parece tentar registrar, né, dois pontos de vista que sempre aparecem nas interpretações sobre isso, né? O primeiro, que é sempre muito dito pelos ex-diretores da empresa, por quem estava na Globo naquele momento, ressalta que a licença podia ser cassada a qualquer momento pela ditadura, que a censura era implacável, né? Que, portanto, a empresa estava mais ou menos de mãos atadas. E um segundo, né, que é mais comum entre os críticos, é de que a empresa deliberadamente, né, se sujeitava ao regime militar e que, por causa disso, teve muitas vantagens econômicas, né? Que balanço você faz dessa discussão, né, sobre as relações da Globo com a ditadura? Olha, o balanço que eu faço, e aí eu sou mineiro, mas eu tenho que dizer que assim, não é uma tentativa de ser mineiro, de ficar em cima do muro, mas o balanço que eu faço é exatamente a média dessas duas vertentes que você acabou de definir. Entendeu? Eu acho assim, se de um lado você teve um empresário, um capitalista implacável, competitivo, que queria crescer para cima da concorrência aqui no Rio de Janeiro, que não era, inclusive, dono do jornal de maior prestígio ou de vendas, que era o caso do Globo contra o Jornal do Brasil. Se você tinha lá do Roberto Marinho, que era um capitalista implacável, que aproveitou todas as chances que obteve, entendeu? E também ideologicamente alinhado num certo setor dos militares que fizeram o golpe, quer dizer, todos nós sabemos, basta assim uma passada de olhos em qualquer resumo, do que foi da ditadura desde o início, como nos lembra o mestre Hélio Gaspari, duas correntes muito distintas dentro dos militares se debateram ali, uma mais no porão e outra mais na cobertura, vamos dizer assim, da ditadura. Quer dizer, então, se de um lado o Roberto Marinho tinha relações e afinidades com os militares, de outro também houve essa outra questão. Houve sim, havia sim controle muito maior de tudo que saía na TV Globo, isso é óbvio. A ditadura não se preocupava com as emissoras que tinham uma audiência menor por razões óbvias, entendeu? E outra coisa também, Eduardo, assim, que eu tento mostrar nesse livro, era o seguinte, há uma visão que eu acho que é muito pobre, acima de tudo, pobre jornalisticamente falando, que destaca, assim, por exemplo, a Globo e o Roberto Marinho, como se eles fossem seres que desceram num disco voador da história brasileira e tomaram conta da... Não, assim, todas as empresas jornalísticas foram coniventes, de certa maneira, também com o golpe, a classe política, a classe média. Houve todo um movimento, um envolvimento de muitos outros setores da sociedade, e há uma tendência, de certa maneira, a se concentrar na história da TV Globo, assim, a história do capeta, da ditadura, e toda uma gama de compromissos, de pessoas que aderiram e se afastaram. O próprio Roberto Marinho, como eu mostro, e vai ficar mais claro isso, não fica no volume 2 também, ele começa a ter problema. Basta dizer que a linha dura jogou uma bomba na mansão dele, no Cosme Velho, que por muito pouco não mata o filho mais novo dele, o José Roberto Marinho. Entendeu? Então, quer dizer, esse livro meu nada mais é do que uma gigantesca reportagem na qual eu procuro ser o mais rico possível para que a pessoa leia e decida. Por exemplo, a pessoa vai ler lá tudo que aconteceu sobre o famoso caso Proconsult. No caso especificamente da Proconsult, da eleição de 82, Brizola, aqui no Rio e tal, é impressionante como você tem ali, no que eu mostro, e no que eu encontrei, no que eu estou mostrando no livro, já tem motivos para acreditar. Tanto que a Globo podia sim estar relacionada com essa conspiração que realmente, essa aí ninguém tem dúvida de que houve, do SNI ali, para modificar a contagem de votos, aquele famoso diferencial delta que eu explico e tal, conto para você dizer, não, peraí, houve um erro no planejamento de cobertura da Globo, que eu conto, um erro assim, comprovado por várias pessoas
vários ex-jornalistas, pessoas que foram chefes, editores de todos os níveis hierárquicos, que foi uma lambança, foi um projeto muito mal planejado, feito para jornal, que não servia para televisão, que provocou um atraso inicial ali da Globo, da contagem da Globo, em cima. É uma coisa diabolicamente, é uma mistura diabólica que permite tanto conclusão para um lado quanto para o outro, entendeu? No caso do Proconsult. No caso das diretas, fica muito claro que a pessoa, aí a pessoa vai se posicionar como quiser, mas o que eu dou, eles são fatos, o que aconteceu no começo de Curitiba, lá no início, o que aconteceu no começo da Sé, no começo da Candelária, e depois o que aconteceu em Brasília, quando a Globo montou a maior cobertura jornalística que até então ela tinha montado, poderia ter montado, para cobrir uma votação cuja transmissão foi proibida pelos militares. Quer dizer, então, o que eu procuro mostrar é que a história é muito mais interessante do que esses mitos e essas lendas definitivas de mocinho e bandido, entendeu? Que existem na história brasileira. Você falou dessa visão pobre sobre a história da Globo, né? Eu fiquei lembrando de um ensaio do Eugênio Butti sobre o padrão Globo de qualidade, né? E o domínio da Globo. Eu fui reler hoje, na verdade, é interessante, né? Porque ele também recusa esse domínio absoluto, ahistórico, né? De muitas narrativas sobre a Globo. Mas ele também discute ali, né, como a Globo, com poder de mercado, né, inigualável, com ferramentas técnicas inigualáveis, de um jeito muito particular, moldou, né, influenciou o debate público nacional, né, e algo que aparece talvez num nível mais empírico no seu livro, né, como o Brasil passou a se ver por meio do que aparecia na Globo, tanto no jornalismo quanto na dramaturgia, né? Ele fala alguma coisa de quem pode falar, quem tem voz, quem não tem voz. Eu fiquei lembrando, né, do que você registra, de que a voz do Lula e do Brizola eram vetadas nos jornais da Globo por um período, né? E eu queria usar isso de gancho para te pedir também para fazer uma avaliação mais ampla, mais geral, né? Desse papel da Globo como pilar da construção desse imaginário nacional, né? Como a Globo influenciou a forma como o Brasil se vê, como o que é possível do Brasil considerar que ele próprio passou a ser mediado de alguma maneira, né, pelo que aparece na Globo e pelo que é exibido na televisão. Primeiro, assim, eu queria dizer, por exemplo, eu acho assim, o Eugênio Butti, inclusive, eu tenho o maior respeito por ele, inclusive eu estou citando ele muito no segundo volume, que já está pronto, e certamente estou escrevendo o terceiro volume. Ele é um estudioso que eu respeito muito da televisão. Agora, é o seguinte, a única coisa que eu acho que eu concordo muito com essa ideia do poder que a Globo teve de ser, até como diz uma campanha famosa dela, da emissora há algum tempo atrás, que era o seguinte: era a janela e, ao mesmo tempo, o espelho do Brasil, né? Que é uma imagem muito correta, eu acho, para mostrar. Aí eu chego no que eu queria dizer. Não é só um caminho de uma mão única, entendeu? Ou seja, a Globo julgando informação e inundando o país, a nação, de determinado tipo de conteúdo. Ela fez isso ao longo dos anos muito, fazendo uma leitura do que esse país estava jogando para dentro dela. O que eu não concordo muito com essa visão de que havia uma espécie de uma conspiração, assim, de que todo mundo ali, não, vamos controlar a opinião pública brasileira, vamos direcionar só esse tipo de conteúdo aqui, porque esse tipo de conteúdo a gente consegue controlar a população. Uma visão muito influenciada pelo olhar marxista, pelo olhar gramsciano, não que eu seja especialista já, mas eu já li alguma coisa sobre o chamado conceito de hegemonia do Gramsci. Tem isso sim, mas assim, não essa coisa, essa leitura que eu acho que é maquiavélica, que é uma leitura meio mítica, que existia lá e continua existindo aqui, eu acho. Eram profissionais da área de jornalismo, da área de dramaturgia, tentando fazer conteúdos que pudessem agradar a população, porque não existe, televisão só existe se tiver muita gente, só existe se tiver grande público. Televisão não é cinema, não é teatro. Eu acho que televisão necessariamente é algo para grande público, necessariamente é algo que tem que ser
popular num bom sentido da palavra. Então é a busca disso ao longo da história da Globo que eu acho que não é vista, é vista é um olhar muito conspiratório, que subestima muito a capacidade da sociedade brasileira a reagir a certos conteúdos, como reagiu, como está reagindo agora. Por exemplo, hoje os evangélicos não gostam quer dizer, a maioria dos evangélicos não gostam da Globo, quer dizer, o país foi mudando, a Globo também foi sendo mudada, a Globo, na virada dos anos 2000, mudou completamente o foco dela, o foco de produção, que tipo de conteúdo que ela ia buscar para se manter, para manter a hegemonia dela. Eu acho assim, não é muito simples você, numa resposta, você dizer como que você acha que foi esse poder. O que eu acho que prejudicou muito a qualidade do debate é uma visão muito preconceituosa assim, e também, às vezes, partindo de premissas completamente falsas, como o fato de que a Globo ganhou, as concessões foram do regime militar. Não foram. Nenhuma concessão da Globo. A primeira concessão foi o Getúlio que negou e o Juscelino devolveu para o Roberto Marinho. Tem nada a ver com os militares. Quer dizer, então existia uma espécie de... fica muito mais simples, né? Como esse debate pobre que nós temos hoje na sociedade brasileira, esse debate polarizado que é pobre, antes de tudo, né? Pobre e danoso para o país. Entendeu? Mas, assim, a Globo, como qualquer outra empresa brasileira, pagou o preço e também teve as vantagens, as dores e os prazeres de ser uma empresa de brasileiros, feita por brasileiros, onde brasileiros trabalham, entendeu? Quer dizer, desmistificar um pouco isso, essa visão de como se, de repente, na hora que você passa naquela roleta de entrada da portaria, você se transforma num ser abjeto, disposto a controlar todas as almas brasileiras, ou então numa pessoa sensacional, entendeu? Não existe isso. A gente entrava e saía da Globo como brasileiros, isso eu falo, como cada um com as suas convicções políticas, ideológicas. Aí, assim, eu como jornalista, felizmente, não peguei o período sofrido dos jornalistas que trabalham na Globo, nos primeiros anos, entendeu? Eu cheguei na Globo, pegando já o final da ditadura, entendeu? É isso que eu proponho, Eduardo. Eu procuro julgar fatos, e a sua reação, me perdoe estar citando você, mas a gente não gosta, eu sei que jornalista não deve fazer isso, mas a sua reação mostra, assim, que é exatamente a reação que eu queria das pessoas. Pô, peraí, é um livro com muita informação e é atraente, é tudo que eu posso querer, entendeu? Então, cada um que decida, depois de ler o livro, qual o juízo que vai fazer da Globo. Ernesto, uma boa síntese disso que você tá dizendo vem de um membro da direção do jornalismo da Globo Rio, se eu não estou enganado, né? Que você registra lá que ele disse numa palestra que a Globo é uma emissora conservadora. A Globo não vai à frente nem vai atrás do movimento da opinião pública, não é ponta de lança, mas também não fica a reboque. Eu acho que isso sintetiza muito disso que você está narrando aqui, né, desses episódios. E eu queria te perguntar, né, extrapolando um pouco, né, para o futuro de quando essa frase foi dita, acho que em 81, 82, a Globo continuou igual nos anos, né, ao longo dos anos 80, 90, 2000? Não. Aí que está o negócio. Quer dizer, eu acho o seguinte, a Globo, tirando um primeiro momento em que ela recorreu a programas popularescos como Chacrinha e Dercy Gonçalves para bater de frente ali com o Flávio Cavalcante na Tupi, a partir do momento que o Boni e o Walter Clark sentiram que não precisavam mais desses programas de auditório, eles começaram a investir numa televisão que o grupo de executivos pioneiros da Globo, majoritariamente formado por publicitários, queria uma TV de classe média, uma TV que se parecesse com as TVs dos Estados Unidos e da Europa, entendeu? Em qualidade, de programação e tal. Eu acho que durante algum tempo, por conta da competência muito da área, outra área também, comercial, que foi importantíssima para enquadrar um mercado publicitário, para modernizar, para tirar o poder dos anúncios, o poder da programação da mão de multinacionais como a Colgate, que tinham até contratos de atores. Quer dizer, você imagina uma multinacional mandando no elenco de uma novela. Ela sim, quer dizer, então eles reagiram, quer dizer, a partir do momento que eles profissionalizaram a comunicação, a partir do momento que eles pegaram o exemplo revolucionário do Beto Rockefeller na Tupi e começaram a fazer TV brasileira,
E a partir do momento que, independentemente da censura rigorosa e na cobertura do Brasil de política, eles investiram no jornalismo em outras áreas, outras editorias onde não havia nenhuma grandes restrições, e também na cobertura internacional. A partir disso tudo, foi se criando uma TV de classe média. Agora, se você me perguntar o que aconteceu ao longo desses 60 anos, foi que a Globo foi sendo puxada de volta pelo atraso que o Brasil, em que o Brasil, de certa maneira, continuou. Ou seja, não estou dizendo que a Globo era melhor que o Brasil, não. Não coloque essa frase na minha boca. Mas é o seguinte, a Globo era um projeto que contava com uma melhora da educação, de tudo, para que as pessoas pudessem consumir um conteúdo de televisão de maior qualidade e tal. Mas o tempo foi mostrando que não. A distribuição de renda, os fracassos econômicos ao longo dos anos 80 ali, o que aconteceu? A Globo começou a ver um tipo de concorrente que nunca foi de cima, nunca chamou ela para melhorar, sempre puxou ela para baixo. O popularesco, os povos na TV da vida, os programas assistencialistas, demagógicos e tal, somente concentrados em São Paulo, quer dizer. Então, quer dizer, isso aí foi uma maneira assim, é como se fosse o caranguejo que puxa, né, o outro para dentro, né, quer dizer, e a Globo foi tendo que se adaptar a isso. E aí, quando chega a virada do século, não só o Brasil, como é que eu vou dizer, esse Brasil que não cresceu em qualidade de vida, em distribuição de renda, se tornou um problema, de certa maneira, alimentando um tipo de concorrência mais barata e de menor qualidade, mas aí surgiu outro problema, que era a concorrência da internet, primeiro do cabo, que agora está acabando, mas a internet e o streaming no dia de hoje. Então eu costumo dizer que a Globo é uma espécie de Ferrari, que, de repente, você olha assim, você não está numa autoestrada, você está de asfalto bonitinho, você está numa estrada cheia de buraco, em que talvez um Jeep atravesse mais rapidamente do que a Ferrari, vai ter que ficar parando, empurrando, levantando, porque é um carro muito sofisticado, entendeu? Eu acho isso. Historicamente, o que aconteceu com a Globo foi isso. Ela foi sendo moldada pelo Brasil desses últimos 60 anos também. Por mais que exista essa crença, com a qual eu não concordo, que ela foi uma espécie de grande irmão, que sempre dominou a mente dos brasileiros, não. Eu acho que ela é um retrato do Brasil também. E nessa tensão permanente, né, que percorre o seu livro entre o que tem de mais arcaico, mais arraigado na sociedade brasileira, e uma tentativa de modernizar um pouco, né, as relações sociais, deixar alguns preconceitos para trás, você fala especificamente sobre negros e gays, principalmente nas novelas da Globo, nessas 2 décadas, fazendo paralelos com o momento atual, né? Como isso evoluiu nessas últimas décadas, nesses 60 anos que você analisa, em que pé a gente está hoje? Hoje dá para entender, Eduardo, eu acho um pouco, por que foi tão demorado. É o Brasil que a gente está vendo hoje, entendeu? Quer dizer, o Brasil dos últimos anos, o Brasil que elegeu o Bolsonaro, sabe? O Brasil que cresceu com os evangélicos, entendeu? Com o moralismo dos evangélicos, nos dá uma noção de quanto que esses assuntos, que a questão da gênero, a questão da cor, do racismo, foi uma questão, eu até separaria, a questão da homossexualidade, tudo, foi um tipo de dificuldade, e do racismo foi outra. Mas, assim, nos 2 casos, eu acho que isso mostra o tamanho do problema, o tamanho do atraso do Brasil. O livro mostra isso, vai continuar mostrando, da parte do pessoal da dramaturgia, sempre houve muita vontade de ficar ali empurrando a corda até poder, ao máximo que pudesse, esticar a corda, no sentido de conteúdos mais, digamos, provocativos, ou conteúdos mais ousados, ou mais que pudessem causar desconforto em alguns setores do público, então, do telespectador, setores mais conservadores, entendeu? Então, eu acho que o que está acontecendo no Brasil hoje mostra para nós o quanto que a gente ainda é um país muito conservador. Tirando as bolhas urbanas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de algumas capitais, nós somos um país muito conservador, e a Globo, nesse sentido, aí que está o negócio. A Globo
foi o retrato disso também, no sentido seguinte: por que certa novela teve que mudar? Por que certo personagem não deu, causou repulsa, começou a cair a audiência? Porque, não sei se está no primeiro ou no segundo volume, O Dono do Mundo, por exemplo, onde o Antônio Fagundes, o personagem do Antônio Fagundes, aposta que vai transar com a noiva que é a maromada, né? A noiva de um funcionário da empresa e tal. Isso aí foi um choque. A novela do Gilberto Braga deu um rolo, caiu, despencou a audiência e tal. E aí é o seguinte: esse vai e vem mostra o quanto nós estamos ainda atrás. Eu não acho que a TV Globo tenha sido nunca um instrumento de abafamento, assim, de repressão desse espaço. Eu acho que ela foi caminhando numa velocidade que a sociedade brasileira, no sentido da maioria dos telespectadores, aguentava. Eu dizia e continuo achando hoje. A TV aberta brasileira, e praticamente a TV Globo, não pode deixar de ter dois institutos, os dados de dois institutos na mesa de quem decide o conteúdo da TV Globo. Um instituto é o antigo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o tal do IBOC, que hoje é o Cantar IBOC, para mostrar como é que está a audiência. E o outro é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cujo censo mostra quem somos, o que pensamos, como a gente se comporta, e por aí vai, entendeu? Porque a TV Globo, como qualquer rede aberta, é feita para essa grande população, e não para setores, entendeu? Não um nicho, entendeu? Nesse sentido, eu acho que ela reflete muito, ela é espelho também da nossa sociedade. Bom, a gente precisa encerrar, mas Ernesto, você quer falar, né, dar uma sinopse de cada um dos dois livros que vem pela frente, quando eles vão ser publicados, né, o que aparece em cada um, só para situar os ouvintes? Com prazer. Não, olha, bom, como eu disse, quer dizer, o primeiro volume vai até 1984, vai até a campanha das diretas. A partir de 85, ele pega toda uma série de as transformações às quais eu me referi no mercado, ou seja, o surgimento das novas redes, os planos econômicos fracassados, embora a ditadura tenha caído, no lugar delas veio a crise econômica, a pobreza, a distribuição de renda, quer dizer, então isso teve reflexos na Globo, mas também, ao mesmo tempo, mostra como é que o jornalismo começa a ter outro tipo de, ainda que levando as nódoas e as manchas do passado, começa a se comportar de uma maneira mais profissional, as novelas começam a ter outros... começam a surgir vertentes da teledramaturgia, algumas mais relacionadas com a realidade, outras o novelão clássico. Então, eu vou contando a história disso e também de todas as questões de mercado que aconteceram, a briga de audiência, o surgimento da Manchete, o surgimento os sustos que a Globo levou, os primeiros percalços com audiência e tal. Quer dizer, isso vai até a virada dos anos 90, até 98, que é quando sai o Boni. É importante dizer também que ao longo do volume 2 eu vou contando como é que os irmãos Marinho vão aos poucos se preparando para, finalmente, com o afastamento, o lento afastamento do Roberto Marinho, eles começarem efetivamente a tomar conta da empresa deles, que, de certa maneira, era controlada pelo Boni, né? Quer dizer, tem toda a história também da guerra, da luta interna que houve, de tudo que aconteceu. Tem a experiência da Globo querendo ser TV na Europa também, da Tele Monte Carlo, que são episódios que eu acho que são inéditos, muito interessantes. E, bom, a gente vai para o ano de 2000 em frente, que eu estou, nesse momento, continuo escrevendo, entendeu? O terceiro volume, que se chama Metamorfose, porque muita gente fala, por que você não botou decadência? Não, porque não é decadência. É uma empresa tentando sobreviver a uma evolução tecnológica, a uma mudança no perfil do mercado brasileiro, a um surgimento de novo tipo de concorrência e por aí vai. Quer dizer, então, isso tudo faz a Globo mudar totalmente os rumos dela, mantendo, como sempre, as novelas, o famoso sanduíche da novela das 7, o Jornal Nacional, e a novela agora das 9 horas, quer dizer, que é o sanduíche básico, o conceito de sanduíche que segura a maior parte do horário nobre, né? Quer dizer, e que garante o maior faturamento da empresa também. E também mostra como é que a empresa foi se armando. Mostra também, o terceiro volume vai mostrar como é que a TV Globo ficou muito perto de
e a falência, por incrível que pareça. Eu acho que tem muitas emoções pela frente, no sentido de histórias que muita gente vão surpreender muitas pessoas, muito acostumada com um discurso, digamos, de demonização da Globo, um discurso também de um arrebatamento muito fácil e muito, às vezes, falso também em relação ao que a Globo fez de bom e de ruim, entendeu? Então, eu acho que pretendo manter o ritmo desse primeiro volume que você leu. Essa é a minha intenção. O segundo está pronto, vai ser lançado em março, que é o da concorrência. E aí o terceiro resolvi esperar, inclusive, o aniversário dos 60 anos da Globo, que é em abril do ano que vem, justamente para poder, eventualmente, incorporar coisas que serão feitas, e ditas, escritas e mostradas nesse primeiro semestre de 2025. Devemos ter muitos conteúdos e muitos trabalhos, muita discussão, debates relacionados com esses 60 anos da Globo. Então, para recapitular, o Ernesto Rodrigues é autor de A Globo, Hegemonia, 1965-1984, que acabou de ser publicado pela Autêntica. Ernesto, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com você e muito boa sorte na escrita do terceiro volume. Ô, Eduardo, muito obrigado pela atenção e foi um prazer falar com vocês também, tá? Muito obrigado. O ensaio que eu citei mais cedo, do professor Eugênio Butti, tem o título Ainda Sob o Signo da Globo. Você encontra esse texto no livro Videologias, Ensaios sobre Televisão, publicado em coautoria com a Maria Rita Kell pela Boitempo em 2004. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Lucas Monteiro. Se você tiver qualquer comentário, crítica ou sugestão, já sabe, pode me escrever nas redes sociais ou no meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!